Por que Deus permite o sofrimento? Essa pergunta é fácil, porque é uma das primeiras coisas que aprendemos na Bíblia. Quantas vezes explicamos que a soberania de Jeová precisa ser vindicada porque o diabo a desafiou, e que o nome de Deus precisa ser santificado porque o diabo o difamou, e que quem ama Jeová precisa ser íntegro em situações difíceis, porque Satanás afirma que ninguém ama Jeová e a sua soberania tanto assim. Se existe uma coisa que sabemos explicar depois de tanto tempo estudando a Bíblia, é por que Deus permite o sofrimento. Mesmo assim, quando o caso é conosco, quando nós enfrentamos uma situação provadora, nós começamos a questionar: por que Jeová está permitindo isso? Eu fiz alguma coisa errada? Ele está me corrigindo? Em outras palavras, por que Jeová está permitindo o meu sofrimento? Nós já sabemos a resposta. Como somos humanos, é fácil perder o foco quando o problema é conosco. É fácil nos concentrarmos nas dificuldades e, na nossa cabeça, podemos até achar que problemas pequenos são maiores do que realmente são. Só que, se olharmos a nossa situação pelo ângulo da vindicação da soberania de Jeová, as coisas passam a fazer mais sentido. Isso ajuda a nos sentir um pouco melhor. Fica mais fácil até para reagir. Por isso, quando percebemos que estamos nos concentrando demais em nós mesmos, temos que lembrar de algo importante. A grande questão é a vindicação da soberania de Jeová, a qual apoiamos por permanecer fiéis diante de dificuldades. Não é um novo entendimento. É uma das primeiras coisas que aprendemos na Bíblia. Mas isso nos faz lembrar por que não esperamos que Jeová nos proteja de todas as tribulações neste sistema. O Cântico 17 diz: como soldados, não cedem à pressão. Não. Agora é o tempo para defendermos a soberania de Jeová por sermos íntegros. Mas o que pode nos ajudar a ter esse ponto de vista e a lembrar disso quando for preciso? Vamos falar disso nesse discurso e considerar 3 perguntas. Primeira, que relatos bíblicos podem nos lembrar de olhar nossa situação do ponto de vista do propósito de Jeová, que é vindicar sua soberania? Segunda, a enorme importância da soberania de Jeová nos torna sem importância para Deus? Terceira, como podemos apoiar da melhor forma a soberania de Jeová? Primeiro, então, os relatos bíblicos, começando com este. Quem foi que disse essas palavras tão duras? O mal que estou sofrendo é culpa sua. Que Jeová seja o juiz entre nós dois. Quem foi? Acho que sabem. Mas vamos ver o contexto. Leiamos o texto inteiro em Gênesis 16:5, que diz: Sarai disse então a Abrão: o mal que estou sofrendo é culpa sua. Fui eu que coloquei a minha serva nos seus braços, mas quando ela percebeu que estava grávida, começou a me desprezar. Que Jeová seja o juiz entre nós dois. Era Sara falando com Abraão. Era a mesma Sara que tinha chamado Abraão de meu senhor no coração? A própria. Por que ela estava tão magoada? Sabemos que Jeová tinha prometido um descendente a Abraão. Sara achava que era idosa demais para ter filhos e ofereceu a sua serva Agar como concubina de Abraão. Nenhum relato na Bíblia indica que essa decisão foi tomada por falta de fé ou de moral.
Ainda assim, não deve ter sido fácil para Sara decidir dar um filho ao seu marido por meio de outra mulher. Para piorar, Agar usou sua gravidez como desculpa para menosprezar Sara. Tudo isso gerou mais estresse na vida de Abraão e Sara. E eles tiveram que lidar com esse aborrecimento dentro de casa por algum tempo. O que deve ter sido mais difícil para Abraão e Sara? Morar em tendas ou isso? Foi uma provação. Vem a pergunta: Jeová não poderia ter poupado Abraão e Sara de muito sofrimento por contar antes a Abraão que a mãe do descendente prometido seria Sara? Quantas vezes Jeová tinha falado com Abraão sobre o descendente prometido? Jeová só disse que esse descendente viria por meio de Sara quando Ismael já era adolescente. O que aconteceu? Jeová não poderia, pelo menos, ter interferido assim que Sara ofereceu Agar como concubina de Abraão? Por que Jeová não disse ou fez alguma coisa? A Bíblia não diz. Mas quando nos lembramos de olhar esse relato do ponto de vista do propósito de Jeová, o que vemos? Nós vemos que quando Jeová falava com Abraão, não era sobre poupá-lo de dificuldades, grandes ou pequenas. Jeová dizia a Abraão como seu propósito iria se cumprir. Tirando isso, a vida do casal era igual à de outros servos de Jeová, e eles tinham que enfrentar as dificuldades da vida e conviver o melhor possível com as decisões que tinham tomado. O papel de Abraão nesse propósito não o poupava de sofrimento. Eles teriam que permanecer fiéis a Jeová apesar de tribulação, e foi o que eles fizeram. Eles continuaram a adorar fielmente a Jeová, apesar das dificuldades, e Jeová deu tanto valor à integridade deles, que chegou a chamar Abraão de meu amigo. Esse é o ponto. O relato de Sara e Abraão nos lembra que o mais importante é o propósito de Jeová de vindicar a sua soberania, a qual apoiamos por permanecer fiéis diante de dificuldades. Como Abraão, talvez você esteja sofrendo as consequências de uma decisão que tomou. Pode não ter sido uma decisão ruim ou errada, pode até ter sido, porque somos imperfeitos. Pode ser até que você tivesse boa intenção ou orado sobre o assunto. Só que agora, você pensa que se soubesse no que aquela decisão ia dar, você teria feito outra coisa. Agora você ora para que Jeová o livre das consequências, mas você não vê nenhuma saída. Por que Jeová não faz alguma coisa? Você o desagradou? Perdeu seu favor? Não. Você está dando apoio à soberania de Jeová por servi-lo fielmente diante de dificuldades, e ele valoriza muito a sua integridade. O próximo relato é sobre um servo de Jeová que sofreu demais por algo que só aconteceu na mente dele. Vamos ler Gênesis, capítulo 37. Foi quando Jacó soube que seu filho favorito, José, tinha morrido. Vejamos a reação dele em Gênesis 37, 34 e 35, que diz: Então Jacó rasgou as suas roupas e pôs um pano de saco em volta da cintura e guardou luto muitos dias pelo seu filho. Todos os seus filhos e todas as suas filhas tentavam consolá-lo,
Mas ele se recusava a ser consolado e dizia: descerei para a sepultura chorando pelo meu filho. E ele continuava a chorar por seu filho. Jacó ficou profundamente abalado pela suposta morte do filho, como qualquer pai ficaria. Ter muitos outros filhos não serviu de consolo. Mas, por ironia, José estava vivo. Só que Jacó não sabia disso. Ele acreditava que José estava morto e passou por cada estágio do luto, como se José tivesse morrido mesmo. A pergunta é: Jeová não poderia ter poupado Jacó desse sofrimento por aparecer a ele num sonho, como tinha feito antes, e dizer a Jacó: não tenha medo, José está vivo. Por que Jeová não fez isso? A Bíblia também não diz. Mas quando damos a nós mesmos o lembrete importante de ver as coisas do ponto de vista do propósito de Jeová, o que vemos? Que quando Jeová falava com Jacó, não era sobre protegê-lo de dificuldades, apesar do papel de Jacó no propósito de Deus. Ele teria que servir a Jeová, apesar das dificuldades. Jeová falava com Jacó sobre o cumprimento do seu propósito, e Jacó tinha um papel nesse propósito, mas ele teria que continuar fiel, apesar de dificuldades. E Jacó fez isso. Jacó não abandonou a Jeová. Ele não pensou: se Jeová não pôde proteger o meu filho numa simples missão, então ele não é mais poderoso que os deuses das nações. Mesmo em prantos, Jacó continuou servindo a Jeová, e Jeová valorizava muito essa integridade. Séculos depois, Jeová ainda se considerava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O ponto é: esse relato nos faz lembrar que o mais importante é o propósito de Jeová de vindicar sua soberania, a qual apoiamos por permanecer fiéis diante de dificuldades. Como Jacó, você talvez esteja passando por uma fase bem triste da vida. Talvez tenha perdido alguém amado na morte, ou para o mundo de Satanás. Talvez seja algo que acontece em especial na mente, como a depressão. Por que Jeová permite isso? Ele está me punindo? Eu o desagradei? Não. Você está defendendo a soberania dele por servi-lo fielmente diante de dificuldades, e Jeová valoriza muito a sua integridade. O terceiro relato é um pouco diferente. É sobre um homem que talvez enfrente a maior prova de integridade no Novo Mundo, que é Urias, quando souber que Davi adulterou com sua esposa e depois se casou com ela. E ele vai saber de outro detalhe que evidencia a traição cruel que sofreu. Ao acompanhar a leitura de 2 Samuel 11, imagine-se no lugar de Urias. No Novo Mundo, lendo isto pela primeira vez. 2 Samuel 11, 14 e 15 diz assim: de manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por meio de Urias. Ele escreveu na carta: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento. Então recuem e o deixem sozinho para que ele seja ferido e morra. Urias vai descobrir que aquela carta que ele entregou pessoalmente a Joabe e que, evidentemente, não deu nenhuma olhadinha no caminho, dava ordens para sua própria morte e estava assinada por Davi. Urias vai perdoar Davi? Provador, não é?
Mas a maior prova espiritual pode ser Urias ter que se conformar com a ideia de que Jeová permitiu que isso acontecesse com ele, perdoou Davi e deixou que Davi continuasse rei. Como Urias vai se sentir? Como ele vai se sentir sabendo que Jeová enalteceu Davi como um dos personagens mais honrados da Bíblia? Parece que todos os reis foram classificados como bons ou maus, dependendo de quanto eles seguiram o exemplo de Davi. E como Urias vai se sentir quando souber que Jeová escolheu Salomão, filho de Davi e Batseba, para suceder Davi como rei e escrever livros da Bíblia? Será que Urias vai pensar, se Jeová é um Deus que chama isso de justiça, então eu não quero nada com ele? Vai remoer a ideia de que se ele fosse um judeu como Davi, Jeová o deixaria fazer o que quisesse, e tudo bem, mas que um hitita como ele não conta? Ou vai agir como diz 1 Pedro 5,6, humilhem-se sob a mão poderosa de Deus, para que ele os enalteça no tempo devido. Será que ele vai se esforçar para ver essa traição do ponto de vista do propósito de Jeová e agir de acordo com isso? Claro que nem sabemos se isso vai ser um problema para Urias no Novo Mundo. A Bíblia não diz. Mas quando lemos esse relato do ponto de vista de Urias, o que vemos? O que chama a atenção? Que Urias foi traído cruelmente, que foi vítima de uma injustiça horrível. Mas quando pensamos no lembrete importante de olhar esse relato do ponto de vista do propósito de Jeová, o que vemos? Que a questão não era sobre Urias, sua vida ou sua esposa. Era sobre o propósito de Jeová que garante que, no tempo certo, todas as injustiças que sofremos neste sistema serão mais do que compensadas. O ponto é, esse relato de Urias nos relembra que o mais importante é realmente o propósito de Jeová de vindicar sua soberania, a qual apoiamos por permanecer fiéis diante de dificuldades. Às vezes podemos nos sentir, até certo ponto, como Urias, quando nos entendem mal, quando somos maltratados ou ignorados de alguma forma. Mas não deixamos que isso nos afaste de Jeová, nem da sua organização. Esperamos que Jeová resolva o assunto no tempo certo dele, da maneira dele. Nesses 3 relatos, e em outros que não temos tempo de considerar hoje, vemos que o mais importante é o propósito de Jeová. É verdade que existem relatos em que Jeová livrou seu povo de calamidades e que não pareciam ter nada a ver com o seu propósito. Eles foram exceção. A maioria dos servos de Jeová do passado enfrentou injustiça, opressão, problemas de família, de saúde, tribulações, até mágoas. Eles tiveram que suportar isso, e nós também. Não esperamos que Jeová nos proteja de qualquer dificuldade neste sistema, mas continuamos fiéis diante de tribulações. Nós nos lembramos que o propósito de Jeová é o mais importante, tudo mais é secundário. Até a nossa salvação eterna é secundária em relação à vindicação da soberania de Jeová e à santificação do seu nome. Não é um novo entendimento, é uma das primeiras coisas que aprendemos na Bíblia, mas precisamos dar a nós mesmos este lembrete importante porque ele responde à pergunta: por que Deus permite o meu sofrimento? A resposta não é porque você o desagradou, nem porque perdeu o seu favor,
mas porque você está defendendo a soberania de Jeová pela sua integridade, e Jeová dá muito valor a isso. Vamos considerar a segunda pergunta. A enorme importância da soberania de Jeová nos torna sem importância para Ele? Será que Ele não liga para o nosso sofrimento e nossos sentimentos? De jeito nenhum. Jeová se importava muito com os sentimentos de Abraão. Ismael foi até abençoado por causa dele. Jeová se importava muito com Sara. Ele a amava e a dignificou como a mãe do descendente prometido. E quanta consideração amorosa Jeová teve por Jacó, que acabou tendo a companhia de José por muitos anos. Jeová se importa com os seus sentimentos também. Será que dizer que a nossa salvação eterna é secundária em relação à vindicação e à santificação divina minimiza nossa salvação? Dá a ideia de que ela não é importante? Põe a nossa salvação em risco? Como se insinuasse que se Jeová tivesse que escolher entre sua vindicação e nossa salvação, nós perderíamos? Claro que não é isso. Mas vamos explicar. Por seu grande amor, Jeová fez com que a salvação eterna de humanos fiéis fosse parte da vindicação da sua soberania e santificação do seu nome. Repetindo, porque esse é um ponto importante. Jeová fez com que a salvação eterna de humanos obedientes fosse parte da sua vindicação e santificação. Como assim? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3. Vamos analisar um aspecto diferente. 2 Pedro 3,13 diz: Mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. Esse é um dos muitos textos que destacam a salvação eterna de humanos obedientes, quer nos novos céus, quer na nova terra. Jeová promete isso. Não é algo que ele menciona por alto, é uma promessa. Será que o nome de Jeová seria santificado se ele deixasse de cumprir sua promessa, minimizando a nossa salvação? Santificaria o seu nome? Ou traria vitupério ao nome de Deus e daria razão ao diabo de chamar Deus de mentiroso? Não seria dar munição aos inimigos que dizem: onde está essa prometida presença dele? Mas veja, Jeová fez com que a salvação eterna de humanos obedientes fosse parte da santificação do seu nome. Podemos dizer que Jeová guardou a salvação num lugar seguro, porque ela é parte da santificação do seu nome. É parte da vindicação da sua soberania. Como assim? Jeová se importa muito com a nossa salvação, porque Ele nos ama muito. Ninguém nos ama como Jeová, nem nossos pais, nem amigos, nem nosso cônjuge. Ninguém nos ama como Jeová. Mas todo esse amor e consideração que Ele tem por cada um dos seus servos, seu desejo de ouvir as nossas orações e de nos abençoar além do que merecemos, é parte da sua soberania. É parte da sua maneira de governar. É parte da soberania que Ele quer vindicar. O ponto é, a importância da soberania de Jeová não torna a nós ou a nossa salvação sem importância para Ele. Quando dizemos que a nossa salvação é secundária à santificação e à vindicação de Jeová,
Não estamos minimizando a salvação. Estamos apenas colocando a vindicação e a salvação na perspectiva correta, nos lembrando que a vindicação da soberania de Jeová vem em primeiro lugar. Continuando, a terceira pergunta é: como podemos apoiar e defender a soberania de Jeová? Já dissemos que uma maneira é por nossa integridade. Uma segunda maneira é por manter a alegria em Betel ou no serviço sagrado como um todo. O Salmo 100:2 diz: sirvam a Jeová com alegria. Deuteronômio 12:7 diz que temos que nos alegrar com tudo que tivermos realizado. Neemias 8:10 diz: pois a alegria que vem de Jeová é a fortaleza de vocês. Pedro, Tiago, Paulo e o próprio Jesus aconselharam os cristãos a serem alegres mesmo diante de dificuldades. Por que a alegria é tão importante? E o que ela tem a ver com o mais importante, que é a soberania de Jeová? Um veterano em Betel disse: imagine que Jeová falasse de você ou de outro servo fiel a Satanás. Veja o meu servo, que foi íntegro até o fim. E que Satanás dissesse: é verdade, mas ele odiou cada minuto. Ele sempre foi infeliz. O que isso diria sobre a soberania de Jeová e sobre sua maneira de governar? Como dissemos antes, todos nós passamos por fases em que servimos a Jeová com lágrimas. Não por causa da maneira de Jeová governar, mas por vivermos no mundo do diabo. Servimos com lágrimas, mas o servimos. Nós mantemos nossa integridade, somos fiéis, e Jeová nos ama por isso. Ele guarda as nossas lágrimas no seu odre. Mas a melhor resposta, o melhor apoio que damos à soberania de Jeová é quando aprendemos a servi-lo com alegria. Não a alegria que conseguimos por meio de autoajuda ou por vencermos uma adversidade, mas a alegria divina, que vem de termos a aprovação de Jeová e de nos empenharmos no seu serviço. Nós estamos falando sobre o serviço sagrado em geral, mas como a maioria aqui serve em Betel, vamos falar sobre como manter a alegria no serviço em Betel, apesar dos desafios. Quem nunca serviu em Betel pode não entender essa pergunta e questionar: como pode alguém servir num lugar como Betel e não sentir alegria o tempo todo? Mas quem serve aqui entende. Aqui é um lugar maravilhoso, mas de muitas maneiras pode ser um desafio manter a alegria. Nós entendemos isso. Assim como muitos que já serviram aqui no passado. Talvez você já tenha conversado sobre Betel com os que já foram betelitas. E eles entendem você perfeitamente. Se você conta que entrou num leilão, que trocou os números sem querer e acabou ganhando o pior quarto da lista, eles entendem a sua dor. Se conta que respingou uns hambúrgueres, eles sabem o que você passou. Sobreviveu, hein? Eles se lembram. Muitos anos atrás, um betelita me disse que, em muitos aspectos, ele achava a vida em Betel mais difícil do que os muitos anos em que ele esteve preso na Alemanha, no Holocausto. Como assim? Como é que Betel pode ser mais difícil? Ele me explicou que, como prisioneiro, era sempre fácil saber o que Jeová esperava dele. Podia ser difícil fazer a coisa certa, mas saber o que era certo era simples. Era como preto no branco. Nem era preciso pensar.
Mas em Betel, você fica na dúvida do que Jeová quer que você faça, de como equilibrar a designação de trabalho com a pregação, congregação, estudo pessoal, casamento, tempo para descansar. Mesmo tentando manter o equilíbrio, você sempre acha que está deixando de lado algo espiritual. Isso é para mostrar que a vida em Betel tem seus desafios. E a maioria desses desafios são mais sérios e dolorosos do que os exemplos que demos. Algumas provações são grandes, outras são pequenas, mas significativas. Algumas provações todo mundo passa, outras só passa quem serve aqui. Só uma pessoa espiritual consegue se sair bem e manter a alegria no serviço em Betel, apesar dos desafios. Isso nos leva à nossa pergunta: como manter a alegria em Betel, apesar dos desafios? Vamos ler as palavras inspiradas de Romanos 11, 13. Agora falo a vocês que são pessoas das nações. Visto que sou apóstolo para as nações, glorifico o meu ministério. E agora perguntamos: que ministério? Que ministério Paulo glorificava? A que ministério ele se referia? A obra mundial de pregar e ensinar? Não. No contexto, Paulo falava da sua designação específica no ministério. Paulo era um apóstolo para as nações, e ele dava muito valor a essa designação. Ele a exaltava, como diz a nota. Ele a considerava um enorme privilégio. Não que ele se achasse melhor que outros cristãos por causa disso. Paulo não glorificava a si mesmo. Ele glorificava o seu ministério. Ele não estava se desculpando. Paulo não encarava sua designação de apóstolo para as nações como menos honrosa do que pregar apenas para os judeus, o que ele poderia ter feito muito bem por ter sido fariseu. Nem achava que sua designação era menos honrosa do que coordenar a pregação mundial junto com os apóstolos e outros em Jerusalém. Ele encarava sua designação como um privilégio enorme. Ele aprendeu a fazer bem seu trabalho e a ajudar outros. Ele dava um enorme valor à sua designação. E é assim que devemos nos sentir com relação ao nosso serviço em Betel. Também temos que dar muito valor à nossa designação. Se está servindo aqui, valorize, glorifique essa designação especial. Não a deprecie, nem em pensamento, para não perder a alegria. E podemos perder o foco se começarmos a achar que servir em Betel é menos importante ou menos espiritual que as outras modalidades de tempo integral. É claro que todos nós precisamos e queremos de coração participar na pregação e em outras atividades espirituais essenciais. Mas quando temos a motivação certa, nosso trabalho aqui em Betel é serviço sagrado. Seja qual for nossa designação, toda designação em Betel é uma parte importante da pregação mundial das boas novas. O ponto é, o serviço em Betel conta. Não estou dizendo que dá para relatar as horas que trabalhamos aqui. Já conferi na nova edição do livro Organizados. Mas lembrar que o serviço em Betel é um privilégio espiritual e tratá-lo assim é o segredo para manter a alegria que supera os desafios. A alegria que, junto com a integridade, defende a soberania de Jeová. Alguns perguntaram: como posso ter alegria onde eu trabalho em Betel?
E para que reafirmar o quanto isso é importante, se daqui a pouco eu posso receber outra designação de trabalho, dentro ou fora de Betel? Neste discurso, falamos sobre como Jeová lidou com Abraão, Sara e Jacó, não dizendo tudo a eles. Eles serviam a Jeová usando o que lhes tinha sido revelado, certos de que Jeová cuidaria deles num futuro ainda incerto. Jeová age assim. Jeová não disse nem para Adão e Eva, que eram perfeitos, tudo o que tinha em mente para eles e para a terra. Eles sabiam da designação deles naquele momento. Conosco é igual. Jeová não nos diz tudo. Ele nos conta o fim desde o começo, quando tem a ver com seu propósito. Mas ele não diz que serviço vamos fazer no ano que vem, nem nos anos seguintes. Não é assim que Jeová lida conosco. Não é assim que ele nos dá alegria e paz. Então, o que ele faz? Em vez de fazer com que nossa alegria dependa de um tipo de trabalho ou privilégio, Jeová quer que busquemos a alegria que vem dele na nossa designação atual, um dia de cada vez. O Salmo 37:4 diz: encontre a mais plena alegria em Jeová. A nota diz: deleite-se em Jeová. É assim que Jeová nos dá alegria. E essa é a única maneira de manter a alegria em qualquer modalidade de serviço sagrado. Também precisamos agir como diz o Salmo 73:26. Faça de Jeová a rocha do seu coração, a fonte da nossa estabilidade emocional. É natural ficarmos preocupados com o nosso futuro, especialmente com a situação mudando tão rápido. Acho que todos passam por isso. Mas se deixarmos a preocupação tomar conta, vamos sofrer emocional e fisicamente. Pior ainda, vamos perder a chance de fazer de Jeová a nossa razão de nos sentir seguros, e não podemos perder uma chance dessas. Por que não? Por que precisamos aproveitar toda a oportunidade para fortalecer nossa confiança em Jeová? Porque logo todos nós, das outras ovelhas, vamos estar à beira do Armagedom ou na sepultura. E só Jeová poderá nos salvar. E Ele vai. Mas agora, não podemos perder nenhuma chance de fazer dele nossa razão para nos sentirmos estáveis e seguros. Nosso vínculo com Jeová tem que ser mais forte do que qualquer coisa. O ponto é, vamos dar muito valor ao nosso serviço em Betel. Vamos ter alegria na nossa designação. Vamos fazer de Jeová nosso refúgio. Se a nossa força vier de Jeová, e se imitarmos o apóstolo Paulo, poderemos glorificar qualquer designação que recebermos. Falamos bastante, mas como resumir este discurso? Não vou resumir numa palavra, mas resumir numa frase longa. Sempre que pensar, por que Jeová permite o meu sofrimento, dê a si mesmo o lembrete importante de ver as coisas do ponto de vista de Jeová, de vindicar sua soberania, a qual apoiamos pela nossa integridade e serviço alegre. Para concluir, temos que lembrar que Jeová permitir o sofrimento humano é temporário e que Ele vai recompensar generosamente os que defendem a sua soberania. Meditar na recompensa pode nos ajudar a permanecer fiéis e a manter a alegria. Alguns a quem pregamos acham difícil acreditar no novo mundo. Acham que é bom demais para ser verdade e que é perda de tempo sonhar com isso.
Mas para quem conhece a verdade, difícil é acreditar neste mundo. Só acreditamos porque estamos aqui. Imagine você descrevendo este mundo para alguém nascido no paraíso. O que a pessoa vai dizer? Você não está exagerando? Foi tão ruim assim? Como é que alguém vivia desse jeito? É compreensível que alguém diga isso, porque este é um mundo difícil de acreditar. O prometido novo mundo de Jeová será o normal. Tudo nele, vida eterna, saúde perfeita, companhia agradável, uma amizade incondicional com Jeová. Isso é o normal. Fomos feitos para viver assim. Essa é a vida que Jeová prometeu aos que defendem a sua soberania. Satanás diz ter algo melhor. Ele convida: seja meu súdito, você vai fazer o que quiser e ser mais feliz. Será? Satanás não tem como. Mas mesmo que ele conseguisse produzir o mundo que Jeová promete, sem tristeza, doença e morte, ainda seria um mundo sem Jeová. E quem ama Jeová acha isso repulsivo. Não queremos isso. Queremos que Jeová nos governe. Queremos a soberania de Jeová. E mostramos isso pela nossa integridade e alegria ao servi-lo. Sempre que necessário, lembremos a nós mesmos que agora é a hora de apoiar o mais importante, a soberania de Jeová.